Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente conversa então sobre mais alguns capítulos aqui do Conde de Monte Cristo. Esse é o penúltimo vídeo, pessoal, que eu vou gravar aqui, porque na próxima semana eu já vou trazer para vocês então o último vídeo, né, aqui do diário de leitura. E só para comentar com vocês então o que foi que eu li na última semana. Então eu li da parte 5, eu li do capítulo 18 ao capítulo 20. Então o pai e a filha até a estrada da Bélgica. E na parte 6, então eu li do capítulo 1, o Hotel do Cine da Garrafa, até o capítulo 10, O Covil dos Leões. O meu livro, pessoal, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês. Nessa edição que eu tenho aqui, ele é dividido em partes e cada parte, quando começa cada parte, os capítulos voltam para o início. Então, ao invés de continuar o número do capítulo, ele começa no número 1, vai do 1 até, enfim, o número que precisa ir naquela parte específica, né? Então, só para comentar esse pequeno detalhe, que eu acredito que talvez isso possa variar de uma edição para outra, né? Muito bem, na última semana, então, nós conversamos ali no capítulo 18, foi onde eu parei, né? O pai e a filha. Nós tivemos, então, essa pequena reunião, digamos assim, entre o Barão Danglars e a filha, né, a Eugenie. Ela, então, contando para o pai que ela não tinha interesse de se casar, que ela não queria, né, que essa união se concretizasse, e ele contando a ela, então, que ele está falido e que ele dependia muito deste casamento para que ele pudesse se reerguer. E aí, então, ela decide aceitar esse matrimônio, ela decide ir adiante com este casamento, não porque ela tem algum tipo de sentimento, né, pelo Andrea Cavalcante, mas para poder ajudar o pai, desde que ela não seja envolvida em absolutamente nada, né? Então, desde que o pai ali não aplique nenhum tipo de golpe, nem nada do tipo, né, ela está disposta a ajudar, ela até inclusive coloca para ele quais seriam as condições, né, para que ela pudesse então aceitar esse casamento. Muito bem, 3 dias depois desta conversa, o Andrea Cavalcante irá procurar o Conde de Monte Cristo na sua residência e chegando lá, então ele vai dizer ao Conde que ele irá se casar com a Eugenie e que o casamento está marcado para aquele mesmo dia, às 9 horas, se eu não estou equivocada. E ele vai para convidar o Conde, então, para representar o pai, né? Como o Major Cavalcante não está disponível para esta cerimônia, para a assinatura do contrato, então o André Cavalcante vai até ali a residência do Conde para convidá-lo, para que ele substitua o pai nesta cerimônia. Então a gente vai ter aqui uma cerimônia muito suntuosa, né? Toda a grande sociedade de Paris vai estar ali presente neste momento, nesta assinatura de contrato. Mas o Conde vai dizer para o Andrea que ele é um homem do Oriente, né? E que ele não tem o hábito de se envolver com as coisas deste mundo, né? De fazer as coisas desta forma. Então ele dá um jeito ali, né? De não participar diretamente, de não estar assim tão conectado ao nome do Andrea Cavalcante. Embora o Andrea acredite que o Conde tenha feito de tudo para que ele chegasse onde chegou, né, para que ele fosse visto da forma como ele é visto agora, o Conde vai dizer que não, que ele não tem nada a ver com isso, ele vai deixar muito claro, né, para o Andrea que ele não tem nenhum tipo de envolvimento com tudo isso que aconteceu e com o fato do Andrea ter conseguido chegar a este ponto, né, de se casar ali, de estar prestes a se casar com a Eugenie, a filha deste banqueiro do Danglars, um homem que tem muito dinheiro, não é mesmo? Muito bem, então vai ficar decidido dessa forma, né? O Conde não irá acompanhá-lo, mas o Conde vai dizer, né? Porque o André até comenta que ele tem muitos amigos ali na sociedade, que talvez ele possa convidar então um desses amigos para representar o pai neste momento e vai ficar acertado desta forma. Na noite da cerimônia, todas as pessoas vão estar ali reunidas, o Danglars, a filha, enfim, a esposa, a senhora de Villefort, todas essas pessoas, algumas delas ali são convocadas para serem testemunhas ali para assinar o contrato também. E o Conde vai estar ali presente e a senhora de Villefort até vai comentar que o senhor de Villefort ele não pôde comparecer por conta da situação ali do roubo, né, e do assassinato que quase vitimaram ali o Conde de Monte Cristo. E ela vai contar então que por conta de algumas circunstâncias, de algumas situações que aconteceram, o senhor de Villefort não pôde estar presente na cerimônia. E aí o Conde até vai dizer, né, que ele não espera não ser culpado ali dessa ausência, enfim, mas ele vai comentar que esta pessoa, né, que foi encontrada ali na casa dele, este homem que invadiu a sua residência, que é o Caderrousse, o Conde, a partir do momento que ele começa a falar, meio que faz um silêncio, assim, no cômodo, né, e aí ele vai comentar que esse homem que foi encontrado ali na residência dele, que invadiu a residência dele, é o Caderrousse. Nisso, quando o Danglars escuta esse nome, ele já fica, né, pálido, porque a gente já sabe que Caderrousse e Danglars tiveram ali um contato no passado, né, e o André já começa a escutar o que o Conde está falando, ele já vai meio que se afastando, assim, o Conde começa
começa a conversar, né, a revelar certas informações, e o André já está alerta, né? E aí, então, nisso o Conde vai dizer que esse homem que foi encontrado ali morto, que foi assassinado, enfim, era o Caderousse, e aí ele vai dizer também que nas roupas do Caderousse foi encontrado uma espécie de bilhete, e que neste bilhete nós tínhamos a informação, então, de que a pessoa responsável por ele ter invadido ali a casa do Conde, que meio que armou tudo isso, é um tal de Andrea Cavalcante. E aí, nisso, né, o André já tá bem afastado ali do cômodo, ele meio que vai dar um jeito de conseguir escapar ali, sem que ninguém o veja. E quando as pessoas começam a chamá-lo para que ele faça a assinatura ali do contrato, ninguém mais consegue avistá-lo, e a polícia vai chegar aqui também. Então vejam que é um evento marcado por muitas informações, revelações, né, o surgimento da polícia, e a polícia chega, um oficial da polícia chega justamente procurando o André Cavalcante. Nisso a senhora Danglars, né, a baronesa Danglars, vai meio que passar mal ali por conta de tudo que está acontecendo, e então o barão Danglars vai questionar o oficial da polícia, né, ele quer saber, mas enfim, quem que é esse tal desse André Cavalcante, né? Por que a polícia está atrás dele? E aí o oficial vai dizer então que o André Cavalcante está sendo acusado de assassinar aqui o Caderousse, e que ele é um prisioneiro, um evadido aqui de uma prisão, e que ele então assassinou ali o ex-companheiro dele de cela, que seria então o Caderousse. Então a gente fica sabendo aqui, né, que o André Cavalcante, até então tratado como príncipe, porque o barão Danglars fazia questão de dar este título ao André Cavalcante, né, chamá-lo de príncipe por conta da fortuna, por conta de todo o dinheiro, né, que o envolvia, mas agora então a gente tem essa revelação, e aí a polícia não consegue encontrar, né, porque o André Cavalcante já está bem longe, assim que ele percebe a situação, né, ele não é bobo, né, ele percebe que a coisa vai ficar muito feia pro lado dele, e ele acaba fugindo. Muito bem, e aí depois disso a gente vai ter uma conversa entre a Eugenie e a amiga dela, que é agora eu não lembro o nome dela, acho que é Lucy, eu não lembro o nome da amiga dela, que é uma espécie de professora aqui, né, que ajuda ela nas aulas de piano, não é Lucy, é Louise, acho que é Louise o nome dela, ajuda a Eugenie nas aulas de piano, nas aulas de canto, enfim, elas tinham um plano aqui, elas tinham um plano de fugir depois de uns dias, se esse casamento tivesse de fato, né, acontecido, alguns dias depois de o contrato ter sido assinado, elas iriam fugir. Mas como o casamento não aconteceu, elas decidem então antecipar os planos, e aí elas já tinham deixado tudo organizado, elas já tinham alugado um coche para que elas pudessem sair de Paris e pudessem ir para outro lugar, se não me engano a Itália é o destino que elas estavam buscando. E aí então nesta noite em que tudo isso aconteceu, a Eugenie e a Louise então decidem fugir nesta mesma noite. Então elas vão juntar, elas têm um dinheiro ali, né, que elas juntaram, e elas vão escapar. A Eugenie decide então se disfarçar, ela decide vestir roupas masculinas, e a Eugenie também era conhecida pelos cabelos longos, né, por ser um cabelo muito bonito, de causar inveja nas pessoas, e como ela não quer ser reconhecida por ninguém, ela quer assumir uma nova identidade, ela quer ser uma nova pessoa, enfim, ela quer começar a vida dela do zero agora que ela está livre, ela decide cortar o cabelo bem curto, passando a imagem de um homem, passando uma imagem mais masculina. Então as duas vão fugir, elas saem da residência, inclusive a Eugenie vai trancar a porta do quarto aqui por dentro para que ninguém possa acessá-lo. E de fato ninguém vai fazer absolutamente nada, né? Ninguém vai tentar ali entrar nos cômodos, porque as pessoas vão acreditar que talvez ela esteja ali trancada por conta por conta do que aconteceu, né? Pela situação e tudo mais. Muito bem, nesse meio tempo a gente vai ter o André também escapando, né? Então ele vai abordar algumas pessoas ali, vai conseguir chegar até alguns pontos específicos, até que ele vai em busca de uma estalagem aqui, que é chamada de Hotel do Sino e da Garrafa. Então, chegando lá, depois de algumas horas ali, né, nesta fuga, ele vai pedir então para ficar hospedado em um quarto específico, porque ele já havia se hospedado ali numa outra oportunidade, e o responsável ali do espaço vai dizer a ele que esse quarto já está sendo ocupado por um rapaz que chegou com a irmã e que solicitou 2 camas, então, separadas ali para que eles pudessem pernoitar. Nisso, então, o André vai ser acomodado em um outro quarto. E aí ele, acreditando que a situação dele está muito boa, que está tudo muito bem,
ele vai jantar ali, enfim, ele vai dormir, e para o dia seguinte ele já tem planos de acordar bem cedinho, para que ele possa sair e seguir viagem, até que ele possa sair completamente ali de Paris, né, e ele possa sumir definitivamente. Só que no dia seguinte, ao despertar, ele percebe uma movimentação muito estranha aqui neste hotel, e ele vai ver que existe um policial ali perto, né, e aí ele vai começar a ficar meio assim, e aí ele percebe depois que existem outros policiais ao redor, e ele vai entender que talvez esses policiais estejam por ali procurando por ele. Então ele decide escapar, ele vai escalar uma chaminé que tem ali no cômodo, no quarto em que ele está, ele vai subir até o teto, e nisso ele vai ver ali uma grande movimentação de policiais. Existe um policial responsável aqui que vai invadir o quarto aqui em que o Andrea estava, vai entender que talvez ele tenha escapado pela chaminé, e eles vão colocar fogo ali nessa lareira para ver se de repente ele não cai, não acontece alguma coisa. Só que nesse meio tempo ele já saiu, e aí ele decide invadir uma outra chaminé que está ali próximo, e ele vai então entrar ali, né, nesta chaminé, e ele vai cair no quarto de duas pessoas. E nisso, enquanto a polícia está conversando com o pessoal responsável aqui pelo hotel, eles vão escutar alguns gritos, e aí eles vão até este quarto onde estão essas duas pessoas, o irmão e a menina, né, o irmão e a irmã que estavam ali hospedados. E aí a gente vai descobrir que o André Cavalcante caiu exatamente no quarto em que a Eugenie estava com a Louise. Então eles vão se encontrar, os três vão se encontrar novamente, e aí nessa questão de tudo que tá acontecendo, né, ele tenta escapar novamente, as meninas até tentam ajudá-lo, né, enfim, para que ele não faça nada contra elas também, só que nesse meio tempo a polícia vai conseguir interceptá-lo e eles vão conseguir prendê-lo. Muito bem, e aí depois disso a gente não sabe mais o paradeiro dessas meninas, né, certamente eu vou saber disso só depois, nos próximos capítulos que eu for ler. E aí, depois de passar dessa situação, a gente vai ter então a baronesa Danglars visitando aqui o senhor de Villefort. Por quê? A gente sabe que a baronesa Danglars e o senhor de Villefort, eles têm alguma coisa, eles tiveram alguma coisa no passado, né? Então eles têm uma aproximação aqui, uma amizade bem profunda, digamos assim, né? E aí, então, ela chega ali nessa residência e, no primeiro momento, ela meio que vai ser, assim, barrada, né, por um dos funcionários, porque vale lembrar que esta casa está passando por uma pequena tempestade, né? A gente teve aqui muitas mortes, existe a suspeita de que alguém esteja envenenando as pessoas aqui desta família, então, todos os funcionários aqui dentro, eles estão meio que avisados já de que eles não podem deixar qualquer pessoa acessar a casa, e a baronesa Danglars vai ser barrada aqui no primeiro momento, até que depois ela vai ser introduzida aqui, então, nos cômodos do senhor de Villefort, para conversar com ele. E qual que é o objetivo dela? Ela quer pedir ao senhor de Villefort, então, que ele deixe de procurar, né, o André Cavalcante, que ele esqueça tudo isso que está acontecendo, porque não vai ser bom para a imagem dela e da família dela se este menino for capturado, se ele for preso, enfim, se esse julgamento for adiante, né? Então, ela quer dar um jeito de fazer com que a situação seja empurrada para debaixo do tapete e que fique assim, que fique tudo bem, porque com o tempo talvez as pessoas vão esquecer o que está acontecendo. Mas se eles ficarem ali remoendo essa situação, trazendo à tona, né, o que esta figura do André Cavalcante representa, isso vai ser muito negativo para a imagem dela e da família. Ela já está um pouco aliviada pelo fato de a filha já não estar mais por perto, né? Então, a gente vê aqui que ela sentia alguma coisa que não era muito boa em relação à filha, porque a Eugenie é um espírito livre. Então, ela não seguia as regras da sociedade daquele período. Ela queria se desenvolver, ela queria estudar, ela não queria ficar presa a um matrimônio. E a mãe, meio que não sendo capaz de controlar a filha, né, meio que vai se sentir aliviada pelo fato dela já não estar mais por perto. E aí, então, o senhor de Villefort vai dizer que não tem como. E, inclusive, nesse meio tempo em que essa conversa está acontecendo, ele vai ser avisado de que André Cavalcante foi capturado. Então, a baronesa Danglars sabe que não tem mais o que fazer, né? Ela sabe que ele foi capturado e agora daqui para frente vai ocorrer um julgamento. Então, enfim, o que ela tentou fazer, e ela até tentou usar a posição dela na sociedade, o fato dela ser casada com um homem que tem dinheiro, tentou usar isso como um meio de convencer o senhor de Villefort de que talvez ele pudesse deixar assim mesmo, né? Já que, enfim, o dinheiro tem esse poder, né? Em alguns lugares, o dinheiro pode comprar a lei, não é mesmo? Ele está acima da lei. Mas aqui não foi possível, né? Aqui, infelizmente, a baronesa Danglars não teve muito sucesso, e aí, enfim, as coisas vão ficar desta forma. Depois disso, nós vamos então voltar lá para a casa do senhor de Villefort, onde está a Valentine. A gente sabe que a Valentine aqui passou mal há alguns capítulos, e ela está então ali deitada no quarto dela, ela está sendo tratada, né, pelo doutor da família, pelo pai, e aqui existe uma regra muito
muito forte, né, de que não é qualquer pessoa que pode acessar os cômodos aqui da Valentine. Então a gente vê que existe um rodízio, né? Então existe o doutor que fica ali com ela. Depois que ele não está no cômodo, tem o pai e tem também uma enfermeira. Então essas três pessoas ficam por ali com a Valentine, de modo que nenhuma outra pessoa irá acessar, né, esses cômodos. Mas vocês lembram que na última semana eu comentei que um abade havia se instalado em uma residência ali próximo da casa do senhor de Villefort? Pois bem, em uma dessas noites em que a Valentina está ali deitada, a Valentina, a gente vê que ela está meio que numa situação em que ela passa por alguns delírios, por alguns devaneios, ela vê vultos, ela vê coisas se movendo dentro do quarto dela, mas ela acredita que isso esteja acontecendo em função das febres, né, do que está acontecendo com ela. E numa dessas noites, ela vai ver um vulto entrando no quarto dela, que ela até acredita ser de repente o Maximilien, mas quando esse vulto se aproxima, ela vai ver que não é o Maximilien e que na verdade é o Conde de Monte Cristo. Então, nesta casa em que o conde está ficando disfarçado de abade, existe uma porta que dá acesso ao quarto em que a Valentina está. E o conde vai contar para ela que ela não precisa ficar preocupada com a presença dele, que ela não precisa se assustar, porque ele está ali justamente para velar o sono dela e garantir que ela não seja morta. Então ele vai contar que existe uma porta ali que ele consegue acessar e que nas últimas 4 noites ele tem visitado a Valentine e ele tem, inclusive, se certificado de que ela não esteja sendo envenenada. Então, existe um copo que está ali ao lado da cama da Valentine e que todas as noites o conde vai lá verificar o que tem ali dentro. Então, ele prova a bebida que tem ali, ele remove essa bebida do copo e ele a substitui por uma outra que ele mesmo coloca ali, né? Então, ele vai contar tudo isso a ela e ela vai entender que existe que tem uma bebida que quando ela a ingere, ela se sente bem, que ela consegue entender com mais clareza o que está acontecendo ao redor dela, enquanto existe uma outra que a deixa um pouco mais entorpecida, talvez. E aí, ele vai explicar a ela que existe alguém que está tentando matá-la. Ela vai ficar um pouco surpresa, um pouco chocada com essa informação, mas o conde vai dizer a ela que não é por acaso. As últimas mortes que estiveram ali rondando a família, todas elas estão conectadas. Então ele vai dizer que o senhor e a senhora de Saint-Méran, que o funcionário ali do vô, né, do vô da Valentine, o Barrois, que todas essas pessoas acabaram morrendo porque foram envenenadas. E aí ela vai perguntar a ele quem é o assassino, quem é essa pessoa que está por trás. Mas o conde vai perguntar a ela se ela não desconfia de ninguém, ou se ela não viu nada acontecendo durante a noite, e aí ela vai dizer que enquanto ela está ali, ela vê coisas se movendo dentro do quarto, né, mas que até então ela acreditava que fosse uma visão, alguma coisa por conta dos próprios delírios. Nisso, o conde vai então verificar ali no copo dela, né? Ele vai colocar o dedo, vai experimentar o líquido que tem ali dentro e ele vai dizer a ela que o veneno que estava ali já foi substituído. Então, antes a pessoa estava utilizando brucina, se eu não me engano é o nome do veneno, e agora o conde vai dizer que substituíram por um narcótico. Então ele disse assim, que se a Valentine tivesse tomado a bebida que está ali no copo, que é uma nova substância, ela certamente estaria morta. Então ele joga fora essa bebida, né, vai dar a ela uma outra, que é aquela que faz com que ela se sinta bem, com que ela se sinta revigorada, e vai pedir para que ela finja estar dormindo, porque o relógio ali já vai bater meia-noite mais ou menos. Ele vai dizer a ela que é para ela ficar de olhos fechados, não é para ela se mover, porque ele vai ficar escondido, ele vai ficar cuidando, porque assim ela vai poder ver quem é essa pessoa que está entrando no quarto dela à noite, às escondidas, e substituindo a bebida por um veneno. Então ela vai fazer exatamente isso que o conde vai pedir, ela vai ficar lá deitada imóvel, e lá pelas tantas entra no quarto dela um vulto de uma mulher que acessa o quarto dela por um outro cômodo, que é o cômodo que dá acesso ali ao irmão da Valentine, o Eduardo. Então, a gente vai ver esse vulto entrando, essa pessoa se aproximando da cama, chamando o nome da Valentine, e aí, vendo que a Valentine não responde, ela vai ver que no copo da Valentine tem ainda um pouco de líquido, né? Mas aí ela vai remover esse líquido, vai substituir pelo veneno, e aí então a gente vai ver que a Valentine vai perceber que a pessoa que entrou ali no cômodo é a senhora de Villefort. Depois que a senhora de Villefort se afasta, porque a Valentine vai meio que se mexer ali, né? Vai meio que abrir um olho para tentar ver quem que é. A senhora de Villefort meio que percebe um movimento, ela vai se esconder.
até que ela desaparece do cômodo por completo. Nisso, o Conde de Monte Cristo volta para conversar com a Valentine, e aí então ela vai ficar apavorada, né, quando ela descobre finalmente que a pessoa que a está envenenando e que é responsável por todas essas mortes é a senhora de Villefort. O Conde vai dizer a ela, então, inclusive ela vai contar, né, pro Conde que o avô dela já estava dando para ela algumas bebidas, algumas gotinhas do medicamento que ele tomava, e o Conde vai entender, então, que o avô já sabe que ela estava sendo envenenada e que provavelmente ele sabe quem é a pessoa que está por trás disso e que, de uma certa forma, o avô ajudou a salvar a vida dela. Caso contrário, talvez ela já estivesse morta há muito mais tempo. E o Conde vai pedir, então, para que a Valentine confie nele e confie no que ele vai fazer. Então, tem uma parte aqui que eu até selecionei, eu deixei separada aqui no livro que eu quero ler para vocês, que o Conde vai dizer o seguinte para Valentine: aconteça o que acontecer, Valentine, não se assuste. Se ficar doente, se perder a visão, a audição, o tato, nada tema. Se acordar sem saber onde está, não tenha medo, ainda que, ao despertar, a senhorita veja-se em alguma caverna sepulcral ou pregada em algum ataúde. Recorra à sua razão e diga, neste momento, um amigo, um pai, um homem que quer a minha felicidade e a de Maximilien, este homem vela por mim. E aí o Conde vai entregar a ela uma pílula, um remedinho no tamanho de uma ervilha que ele guarda dentro de uma esmeralda com ouro, né? É algo que ele carrega consigo, ele vai entregar a ela. E nisso, depois que a Valentine bebe, né? Enfim, vai consumir essa pílula, ela vai dormir um sono profundo. E lá pelas tantas, depois que isso acontece, né? A gente vê que a senhora de Villefort volta ali ao cômodo da Valentine e ela vai encontrar a Valentine dormindo um sono, algo que parece um sono muito profundo, mas ao se aproximar, ela vai ver que a enteada está sem vida. Então, depois disso, né, depois que tudo isso acontece, no dia seguinte a gente vai ter a troca ali desse rodízio, né? Então, uma enfermeira vai entrar ali no quarto da Valentine para cuidar dela e vendo que a Valentine está dormindo, que está tudo muito bem, a enfermeira aproveita para tirar um cochilo também. E depois de um tempo ela acorda, mas ela vê que a Valentine segue exatamente na mesma posição e ela vai chegar perto e ela vai ver que a menina não tem movimento nenhum e que ela parece estar morta. Então ela sai correndo desesperada dos cômodos, aliás, do cômodo, né, em que ela está com a Valentine, chamando pelo médico, chamando ajuda, gritando por socorro. E nisso o médico já está ali na residência, né, com o senhor de Villefort, e ele vai subir então correndo para ver o que é que está acontecendo. E ele vai acabar dizendo ali, né, de fato, que a Valentine está morta. Nisso, a senhora de Villefort está ali próximo do cômodo também, né, meio que se forçando a chorar, né, a demonstrar algum tipo de sentimento. Só que ao lado da cama da Valentine tem um copo que está pela metade, com um líquido pela metade. Na última vez que a senhora de Villefort visitou a Valentine para verificar se ela continuava viva e respirando, ela despejou todo o líquido que estava ali dentro deste copo para que desse a entender que a Valentine tinha bebido tudo. Só que milagrosamente no dia seguinte este copo estava com uma parte do líquido ainda ali dentro. E aí quando o médico percebe que tem este líquido e a senhora de Villefort também percebe que a bebida, que o copo ainda está parcialmente cheio, ela meio que começa a passar mal, a se sentir muito mal, né? Ninguém percebe muito o que está acontecendo com ela, mas o médico meio que de canto de olho assim vai ver que ela não está se sentindo muito bem. E aí ele pede à enfermeira que vá socorrer ali a senhora de Villefort, ela meio que passa mal ali, ela vai desmaiar, e nisso o médico consegue verificar que dentro do copo havia uma substância letal. Então ele consegue fazer os testes ali, né? E ele consegue identificar então que a Valentine foi envenenada. E aí o senhor de Villefort vai entrar em pânico, vai entrar em desespero, vai dizer que a Valentine está morta. E enquanto ele está ali dentro do quarto junto com o médico, o Maximilien vai aparecer na porta e ele vai ficar atordoado com essa informação. Então, como que o Maximilien chegou até ali? Ele estava visitando o senhor Noirtier, né? Nesse meio tempo em que a Valentine estava doente, ele visitava o senhor Noirtier sem que ninguém o visse. Só que neste dia em que ele vai até a residência ali, ele percebe que a casa está praticamente abandonada, a porta da entrada ali está sem ninguém protegendo-a, então ele decide acessar ali os cômodos, vai até o quarto do senhor Noirtier, e ele vai ver que o vô ali da Valentine está um pouco agitado, né, ele percebe que ele está um pouco assim, com os movimentos um pouco estranhos dos olhos, né, que é a forma como ele consegue se comunicar, e aí ele vai entender que tem alguma coisa errada, ele vai inclusive mencionar o nome da Valentine, e o vô vai dar a entender que ele precisa ir em busca da Valentine. Então ele sai correndo ali dos aposentos do senhor Noirtier e ele vai até o quarto da Valentine, e é quando ele percebe que não tem ninguém ali perto, mas ele se aproxima da porta e pega o pai dela falando exatamente isso,
que a Valentine está morta, e aí ele vai entrar no cômodo e o senhor de Villefort e o médico vão olhar, né? O médico já vai ficar meio assim, né? E o senhor de Villefort também. Então, essa pessoa sendo introduzida aqui no cômodo, o senhor de Villefort vai questioná-lo, né? Quer saber quem que ele é, como assim que ele chega ali, né? Desse jeito, que pega de uma certa forma o senhor de Villefort na versão dele mais vulnerável, né? Enquanto ele está ali sofrendo pela filha. E aí, o senhor de Villefort pede para que o Maximilien se retire. Nisso, o Maximilien vai sair correndo, ele vai até os aposentos do senhor Noirtier, vai pegá-lo com a cadeira e tudo e vai levá-lo até o quarto da neta. E aí, o Maximilien vai dizer ao senhor Noirtier, né, vejam o que fizeram com ela, vejam o que aconteceu com a Valentine, e aí ele vai contar, né, que agora o senhor de Villefort precisa assumir o papel de procurador do rei e fazer justiça ao que aconteceu à filha, porque o Maximilien vai dizer que ela foi envenenada, que ela está morta porque alguém a envenenou e que provavelmente a pessoa substituiu o veneno por alguma outra coisa, né, porque no fundo ele acreditava, de acordo com as palavras do conde, de que a Valentine, que nada aconteceria com a Valentine, mas vendo o que está acontecendo agora, ele vai ficar atordoado, ele não vai acreditar naquilo que ele está vendo, né, e aí o senhor de Villefort vendo que, inclusive o Maximilien, na hora que ele faz esse comentário, ele vai chamar o senhor Noirtier de meu avô, vejam o que fizeram com a Valentine, e o senhor de Villefort vai ficar assim, né, como assim meu avô, que intimidade é essa, né, e aí então o Maximilien vai dizer que ele era o noivo da Valentine, que ele a amava, enfim, que eles tinham, né, essa proximidade, e o senhor de Villefort vai dizer que ele não sabia, obviamente, né, porque o foco dele era casá-la com outra pessoa, sem se importar, né, com os sentimentos da filha. E aí, então, percebendo, né, que o Maximilien está muito atordoado e que ele está sofrendo muito, ele acaba cedendo, né, o lugar dele ao lado da filha para que Maximilien fique com ela. E tem um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês, que é nesse encontro que o conde teve com a Valentine, né, que ela descobre que alguém está tentando envenená-la, ela vai questionar o conde, né, por quê? Por que que isso está acontecendo? E aí o conde vai dizer, então, que essa pessoa está interessada na fortuna da Valentine, né, porque se a gente lembrar, a Valentine herdou dos avós a fortuna, né, os avós por parte de mãe, e do senhor Noirtier também, ela vai ficar com a fortuna dele quando ele falecer. A gente sabe que a senhora de Villefort não tem fortuna nenhuma, não tem herança nenhuma. Se a Valentine morrer, quem fica com a fortuna dela é o pai. E automaticamente, quando o senhor de Villefort morrer, quem fica com essa fortuna é o filho. Então, essa conversa também vai existir ali entre o conde e a Valentine, né, para que ela entenda o porquê de tudo isso estar acontecendo. Ela também vai dizer que não se sente em condição, né, de delatar a própria madrasta, mas aí o conde vai passar para ela todos esses passos, né, vai contar a ela que ela precisa confiar nele para que as coisas aconteçam. E aí, enfim, voltando aqui agora para o quarto, né, onde a Valentine está, o senhor de Villefort, então, vai ceder o lugar, né, ao lado da filha para que o Maximilien fique com ela, e aí eles vão conversar, enfim, a respeito, né, deste assassinato. O Maximilien vai dizer a ele, então, que ele sabe que existe uma pessoa que está envenenando os demais ali dentro dessa residência. O senhor de Villefort vai meio que tentar desconversar ali, dizer que não está acontecendo nada, que não é bem assim, mas o Maximilien vai contar sobre a conversa que ele escutou naquela noite que ele havia planejado fugir com a Valentine, que ele escutou ali no jardim naquela noite que a senhora de Saint-Méran faleceu. Ele escutou aquela conversa do médico com o senhor de Villefort e que alguém estava envenenando as pessoas ali naquela casa. E aí o médico vai ficar do lado do Maximilien, né, que eles precisam ir em busca desta pessoa, eles precisam descobrir quem é que está fazendo isso, e eles vão entender ali, né, vão entender que o senhor Noirtier tem conhecimento dessa informação. Né, o senhor Noirtier meio que vai ser ali questionado, enfim, e ele vai dar a entender que ele tem conhecimento de quem é esta pessoa que está cometendo estes crimes, e aí então o senhor Noirtier pede para ficar a sós aqui com o filho para contar a ele o que ele sabe, e aí então o Maximilien e o doutor saem aqui do cômodo, e depois de uns 15 minutos de conversa entre pai e filho, o senhor Villefort pede então para que eles voltem, e ele pede para os dois para que eles guardem segredo, porque a justiça será feita. Então, num primeiro momento, o Maximilien até vai ficar assim, ele vai achar que, de repente, eles vão encobrir de alguma forma essa informação, né, que esse assassino não vai ser descoberto, mas o senhor Noirtier está com o filho, então, sabendo, né, que o senhor Noirtier também sabe dos planos, o Maximilien fica mais tranquilo, e nisso, então, o senhor de Villefort vai dizer que daqui a 3 dias essa justiça será feita. Ele pede, então, aos dois, ao médico e ao Maximilien, 3 dias para poder resolver
tudo. Muito bem, dito isso, a gente vai ter então todos os trâmites aqui sendo realizados, né, para que a Valentine seja enterrada. Então até o senhor de Villefort vai comentar com o médico que é preciso chamar um padre, e aí o médico vai dizer, né, vai perguntar ao senhor de Villefort se ele conhece algum padre, né, e o senhor de Villefort diz que não conhece ninguém e vai deixar a cargo do médico mesmo para que ele busque alguém, e o médico vai dizer que ali do lado existe um abade muito bondoso, italiano, e que eles poderiam chamá-lo então para que ele faça as orações finais aqui com a Valentine, e o senhor de Villefort vai se trancar nos seus aposentos, no seu escritório, e então o médico irá em busca deste abade, e no que ele sai aqui da residência, ele dá de cara aqui com esse abade, e então o abade vai ser introduzido aqui no cômodo da Valentine, e nesse momento algo muito curioso vai acontecer, porque o abade está ali no quarto com o avô, porque o médico pede, né, para que o abade interceda pela alma da Valentine e que também interceda pela pessoa que está ali com ela, que é o avô, né? A gente sabe que o carinho, que o amor que o avô tem por essa neta é algo gigantesco. A gente sabe que ele está sofrendo, né, pelo que aconteceu, e nisso todos vão se retirar. O senhor Noirtier vai ficar ali no cômodo com a neta, junto com o abade, e a gente vê que o abade vai fechar todas as portas, vai trancar todas elas, e vai ficar ali dentro com o senhor Noirtier e com a Valentine. Depois disso, o senhor Noirtier vai ser levado aos seus aposentos para que ele descanse, e no dia seguinte, né, o senhor de Villefort irá visitá-lo junto com o médico, e eles vão ver que o senhor Noirtier dormiu, que ele está dormindo um sono muito profundo, e que é muito estranho, né, o senhor de Villefort até vai comentar que qualquer coisa deixa o pai noites sem dormir, mas que nessa noite em que a neta faleceu, ele consegue dormir tranquilamente. E aí, eu pelo menos interpreto desta forma, que o abade, sabemos muito bem que é o conde, provavelmente nesse tempo em que ele esteve sozinho com o vô, ele contou ao senhor Noirtier, né, que a neta não estava morta e que existia todo um plano, né, por trás ali, para que as coisas se resolvessem. Então, por isso, eu acredito que o senhor Noirtier teve uma noite tranquila, ele se deixou, né, levar para os seus aposentos, ele se permitiu ficar afastado da neta, porque ele sabia exatamente o que é que estava prestes a acontecer. Então, a gente vai acompanhar aqui essa cerimônia fúnebre acontecendo, algumas pessoas se reunindo ali na casa do senhor de Villefort, né, até que a Valentine é transportada, então, aqui para o jazigo da família, onde estão enterrados o senhor e a senhora de Saint-Méran, a mãe da Valentine também. E aí, neste dia em que ela é transportada aqui para o cemitério, depois que as pessoas saem, né, dessa cerimônia, a gente vai ver que o Maximilien está ali por perto, né? Ele está rezando por ela, ele está chorando, e o conde irá se aproximar. A gente vê que o Maximilien está muito sentido, ele está muito chateado com o conde, porque ele acreditou que o conde iria salvá-la, e o conde percebe que o Maximilien está muito atordoado. Ele decide segui-lo até em casa, e ele vai entrar ali nos aposentos do Maximilien e vai ver que o Maximilien está escrevendo uma carta e que as pistolas estão sobre a mesa. Então ele vai entender que o objetivo aqui do Maximilien é se matar. Então ele vai até a casa, acessa ali o cômodo, ele interrompe, né, esse momento em que o Maximilien está escrevendo esta carta e conversa com o Maximilien. Ele vai abrir o jogo, vai dizer para ele que ele é o Edmond Dantes, que salvou o pai dele. Então ele vai comparar esta cena que ele está vendo agora com o que aconteceu com o senhor Morrel lá no passado, porque o senhor Morrel também tinha a intenção de se matar, já que ele não ia conseguir cumprir ali, né, com as dívidas, ele não ia conseguir saldá-las. Então ele estava escrevendo uma carta e ele iria se matar na sequência, e o Maximilien está fazendo exatamente a mesma coisa, mas o conde decide então revelar a ele a sua face e dizer a ele que ele é o Edmond Dantes e que foi ele que salvou o senhor Morrel de toda aquela vergonha, né, que entregou o faraó e que deixou todas as dívidas quitadas. E nisso Maximilien vai ficar agradecido, ele não sabe nem exatamente o que fazer, ele vai chamar a irmã e o cunhado para que eles entrem ali nos aposentos e para que eles saibam, né, que o conde de Monte Cristo é a figura, então, que salvou o pai desta falência, desta vergonha, que libertou, na verdade, né, a família desta vergonha. E então o conde pede para que Maximilien confie nele em relação ao que está para acontecer com a Valentine. Então deixa aqui, faz com que a gente imagine que Valentine de fato não está morta, né? Pelo que o conde fala, por essas falas, por essas situações que estão acontecendo aqui, dá a entender que há um plano por trás.
Muito bem. Depois disso, deixa eu ver onde é que eu estava. Ah, sim. Depois disso, depois dessa conversa com o Maximilien, o Conde vai até a residência do Barão Danglars. E lá, conversando com o Danglars, né, o Danglars vai comentar com o Conde que ele estava assinando ali alguns títulos e que cada um deles valia 1 milhão. E o Conde até vai dizer, né, que ele gostaria de ter acesso a esses títulos porque ele tinha, junto com o banco do Danglars, ali um valor de 6 milhões que ele poderia sacar ao longo do ano e que até o momento ele havia sacado 900 mil, mas que ele gostaria então de ter esses títulos, né, de levar esses títulos, descontar o valor para que ele pudesse utilizar, porque ele está precisando desse dinheiro, 5 milhões. E nisso o Douglas vai ficar assim meio apavorado, meio assustado, né, porque ele não imaginava que o Conde fosse pedir a ele este dinheiro. E aí até o Douglas vai dizer assim que esse dinheiro estava destinado aos hospícios, né, aos hospitais, aos órfãos, enfim, às crianças. E aí o Conde até vai dizer então que não, né, que imagina, ele não vai tirar esse dinheiro dessas pessoas e que tudo bem. E aí depois disso o Danglars decide então que ele vai, né, vai entregar esse dinheiro ao Conde. E aí o Conde vai saindo aqui da residência e vai chegando então aquele homem que nós conhecemos no passado, que visitava as prisões ali do Castelo de If, né? Agora eu esqueci o nome dele. Mas enfim, este homem hoje ele trabalha com uma outra função e ele está indo justamente à casa do Danglars para pegar o dinheiro que é usado como doação ali para os hospícios, para os hospitais, para os órfãos, e ele encontra inclusive o Conde de Monte Cristo no trajeto, né? E aí então ele vai conversar ali com o barão e o barão vai dizer a ele que os 5 milhões, né, que é exatamente o valor que ele estava indo buscar, ele é uma espécie de procurador-geral. Agora não me lembro, não lembro exatamente o nome dele. Beauville, é o senhor de Beauville, acho que é isso o nome dele, que ele era responsável ali pelas prisões no período em que o Danglars ficou preso, e depois o Conde de Monte Cristo até teve um contato com ele no passado, né, porque ele tinha ali um valor de 200 mil que ele havia colocado ali no negócio com o senhor Morrel, que depois o Conde vai ajudar a pagar, enfim, ele está de volta então. E aí ele vai conversar com o Danglars vai dizer a ele que ele não tem esse dinheiro agora, que o Conde levou todo esse dinheiro com ele, e aí até o senhor de Beauville vai ficar assim, impressionado, né? Vai pensar, meu Deus, então o Conde tem muito dinheiro, quem sabe ele possa conversar com o Conde depois para que ele possa doar também, né? Para as instituições. E aí ele até vai contar para o Danglars que a Mercedes e o filho decidiram doar todo o dinheiro que eles tinham, porque eles não queriam estar conectado com nenhum valor que não fosse um valor correto ali, um dinheiro que tivesse vindo de forma justa. Então eles vão se desfazer de toda a fortuna que eles tinham, que era ali 200, 300 mil, 400 mil francos, talvez, mais ou menos esse o valor. E aí então ele vai contar isso ao Danglars, e o Danglars então vai dizer que no momento ele não tem esse dinheiro, mas que ele pode voltar ali no dia seguinte para buscá-lo, que ele vai estar então com o valor ali disponível para poder entregar, e aí vai ficar acordado desta forma. E aí então o que vai acontecer? O Danglars, a gente sabe que está falido, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fugir e ele vai pegar o seu passaporte, ele vai dizer assim que não tem, né, o dia seguinte não irá acontecer, na verdade, né, quando o senhor de Beauville ali voltar para pegar o dinheiro, ele já vai estar muito longe, ele vai pegar o passaporte e ele vai sumir. E aí, depois disso, nós temos aqui a senhora Danglars, aqui a baronesa Danglars, visitando um espaço, um hotel aqui, né, que a gente vai ver que nesse hotel existe um quarto reservado para uma pessoa, para um homem que ninguém sabe quem é, e que em alguns momentos uma mulher visitava este homem, então a senhora Danglars vai chegar ali, né, toda vestida de preto com um véu cobrindo o rosto, e ela vai entrar ali neste cômodo, neste aposento, e a gente vai ver que quem está ali dentro é o Lucien Debray. Então eles dois meio que tinham um caso aqui, eles eram amantes, e ela vai contar então a Debray que o marido deixou uma carta, e que nesta carta ela está livre, né, do Danglars, que ele vai fugir, ele não vai voltar para Paris. Ela tem a fortuna dela, ele está sem dinheiro, então ele foge porque ele não tem nem como cumprir, né, com essas dívidas, com esses valores que as pessoas precisavam sacar ali do banco dele. Ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais crédito, não tem mais nada. E ela vai conversar com o Debray na esperança de que talvez agora eles fiquem juntos de repente, né, porque ela tinha também com ele um empréstimo, um dinheiro ali que ele estava ajudando ela a fazer com que esse dinheiro rendesse e tudo mais, mas ele não vai dar muita bola para ela, o que ele vai fazer é tratá-la meio que com indiferença mesmo, né, vai falar para ela do dinheiro que ele tem ali, do quanto esse dinheiro rendeu, do dinheiro que pertence a ela, do dinheiro que pertence a ele, e ela meio que vai ficar assim, né, um pouco assustada, um pouco espantada com a forma como ele irá tratá-la, mas vai ser com total frieza, com total indiferença, como se nunca nada tivesse existido entre os dois. E quando eles estão de saída ali do cômodo em que eles se encontravam, eles vão se deparar com o Albert e a mãe. Então, o Debray meio que não queria ser reconhecido por ninguém e ele acaba dando de cara, né, como um amigo.
E aí, nesse meio tempo, a gente vai acompanhar essa conversa também entre o Albert e a mãe, porque agora eles não têm mais nada de dinheiro, e aí o Albert, ele vai se alistar, né, no exército, e fica acertado, então, que a mãe vai para Marselha para pegar aquele dinheiro, e o Albert irá se alistar, e ele acredita que com esse alistamento ele vai crescer, ele vai fazer carreira, ele vai conseguir dinheiro, e ele e a mãe vão poder viver uma vida digna, né, ele vai assumir aqui o sobrenome do avô materno, né? Então ele não vai mais utilizar o sobrenome do pai. Então eles meio que querem começar uma nova história, né? Eles querem começar uma nova vida aqui. E aí então quando eles estão saindo dos aposentos deles, eles vão dar de cara aqui com o Debray e com a baronesa Danglars. Enfim, então é um encontro um pouco estranho, um pouco esquisito. E aí depois disso, a gente vai ter aqui na parte final o Covil dos Leões, que é o último capítulo que eu li, que é uma prisão, né? Existe uma prisão aqui para onde o André Cavalcante foi levado. E aí ele meio que se sente um pouco importante aqui dentro dessa prisão, porque ele acredita que ele tem um pai rico, né? Ele acredita que talvez o pai dele seja o Conde de Monte Cristo. Enfim, ele é levado aqui para essa prisão e aí ele vai receber uma visita. E a pessoa que irá visitá-lo, ele acredita que talvez essa visita seja alguém para libertá-lo ali da prisão, alguma coisa assim. Mas ele vai encontrar com Bertuccio. A gente sabe que o Bertuccio é a pessoa que adotou, né, o Andrea Cavalcante, que se chama na verdade Benedetto, no passado, e que esse menino aprontou todas, né, e depois fugiu. Mas aí então o Bertuccio vai contar a ele, né, porque na verdade o André quer saber quem é o pai dele, né, então ele quer saber quem é o pai. Ele acha que talvez seja o Conde, mas o Bertuccio vai dizer que não, né, que ele foi lá justamente para contar a ele quem seria o pai. Só que nesse meio tempo, nessa conversa entre eles dois, eles vão ser interrompidos porque o André precisa ser interrogado, aqui ele ainda tem algumas informações que ele precisa passar, então a conversa deles vai ser interrompida. Neste capítulo, a gente não vai ter essa confissão, né, do Bertuccio dizendo quem é o pai do Andrea Cavalcante, e aí então nisso o Bertuccio vai dizer que ele volta no dia seguinte para poder passar a informação. E aí a gente termina o capítulo desta forma. Agora então a gente vai fazer a leitura para a próxima semana, né? Eu vou ler aqui então do capítulo 11, o juiz, até o capítulo 20, o 5 de outubro, e com isso a gente encerra aqui, eu encerro na verdade, né, a leitura do Conde de Monte Cristo. Eu sei que tem algumas pessoas que vêm aqui para trazer informações, né, para trazer detalhes de coisas que às vezes eu esqueço de comentar, ou detalhes que sejam relevantes justamente para a gente poder entender, né, o que é que está acontecendo aqui dentro. Então, eu agradeço muito esses comentários, essas informações que chegam aqui para mim, elas me ajudam muito, elas enriquecem muito a minha experiência de leitura. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês me acompanharam até aqui, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. E na semana que vem eu volto, então, com o último vídeo aqui sobre a leitura do Conde de Monte Cristo. E olha, que leitura, viu? Que jornada aqui com esse livro. Eu comentei isso com vocês na última semana, que vai ser triste, né, eu me separar aqui do Conde de Monte Cristo, mas, enfim, foi uma experiência, tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora aqui para mim, muito maravilhosa. E agora, então, a gente se vê na próxima semana para falarmos, então, dos últimos capítulos, tá bom, pessoal? A gente se vê, então, até lá. Tchau, tchau!